mas a essência e a proposição desse momento é justamente esse, né, da gente poder, juntos, com essa presença de Jesus entre nós, diante de uma plataforma, virtualmente, a gente ter essa presença e com a luz da sabedoria, né? Então, assim, a temática, a gente até diz, ela é muito forte, é muito provocativa para os estudos da gente esse ano, e ela é aberta a todos, né? A todos da comunidade, daqueles que nós conhecemos, e a gente tem feito um percurso interessante. Reorganizamos o cronograma, né, com a partida do Pedro, e aí a gente ajustou, fizemos um arranjo com as temáticas, e hoje, né, Faro vai mediar mais uma temática, que são duas, a gente fundiu, mas é óbvio, assim, é claro, ele vai fundamentar toda essa proposição do que é a proposta da quarta aula de hoje, que é Jesus no meio como presença do ressuscitado, cultura da ressurreição, cultura da unidade. Então, a gente convida Faro para mediar esse momento, que a gente, um momento de diálogo, um momento de escuta e um momento de partilha. Então, boa aula, boas reflexões para todos nós. É com você, Faro. Obrigado, Luci. Obrigado a todos por estarmos aqui. Bom, as condições para a nossa aula todo mundo já conhece, né? A condição, então, a gente se coloca naquela disponibilidade para experimentarmos, né? Porque já temos, para experimentarmos a presença de Jesus no meio, né? Que ele guie a nossa aula. Enquanto isso, a gente vai dando só algumas ideias dos conteúdos que já foram preparados. Naturalmente, é só uma mediação que pode ser enriquecido depois com o nosso diálogo, né? Bom, a Luci já enquadrou muito bem. Todo o conteúdo da escola, da UPM, é um conteúdo, digamos assim, desdobrado nas diversas aulas, mas é uma unidade de conteúdo, não é? Por isso que é importante seguir a sequência. A gente teve a primeira aula que foi a presença de Deus no Antigo Testamento, né? No acompanhamento permanente de Deus ao povo escolhido, né? Símbolo de toda a humanidade. Contudo, as manifestações dessa presença, da presença concreta de Deus junto a esse povo. Depois vimos a Jesus no meio, né, como presença especial de Deus hoje na vida da igreja, na vida da humanidade. Na aula passada, a gente, sobretudo com o relato de Lucas, da ressurreição, né, os fatos que Lucas conta do pós-Páscoa, do pós-ressurreição, mas, de modo particular, a experiência dos discípulos de Emaús, né, com essa presença de Jesus ressuscitado, que explica as Escrituras, que dá sentido à história. Eu estou lembrando essas ideias porque são fundamentais para a gente continuar aprofundando, né? Porque, na verdade, cada aula é um aprofundamento do conteúdo que veio anteriormente, né? Nas aulas precedentes. Então, a ideia era que Jesus ressuscitado se dá, é ele que vai ao encontro, pelo menos no relato de Lucas, é muito claro esse conceito. Jesus ressuscitado se dá, ele vai ao encontro dos seus discípulos, ele participa da vida, da angústia, da confusão experimentada pelos seus discípulos, e ele mesmo explica o conteúdo da Escritura, né? É Jesus no meio que explica o que dizia a respeito a ele no Antigo Testamento, que antes os discípulos não conseguiam entrar nesse conteúdo do Antigo Testamento, né? Estavam tristes com a morte daqueles que eles esperavam ser o Messias, o anunciado libertador, né? Morreu na cruz e eles estavam confusos. Então Jesus diz a ele: mas vocês não lembram que tudo aquilo já foi dito pelos profetas, né? No Antigo Testamento, na Torá, basicamente, né? Então Jesus faz
esse conceito é muito importante também hoje. A presença de Jesus entre nós faz a gente penetrar no conteúdo das Escrituras. É Jesus ressuscitado que explica as Escrituras, né? É preciso que ele se faça entender, né? Porque a revelação é a realidade de uma pessoa, que é o Deus encarnado, que é o Verbo de Deus encarnado. Então, é ele mesmo que se dá. Por isso, é fundamental a presença do ressuscitado para a gente perscrutar, para a gente entrar no conteúdo da Escritura. Seria uma pretensão fora das nossas condições, querer entender o projeto de Deus para a humanidade contido nos livros sagrados, sem que fosse ele mesmo a dizer. Pronto, isso aqui só para fazer uma síntese do que a gente já viu até agora. E hoje o Declan explica como isso é fundamental, por isso que eu estou usando muito essa estratégia de a gente ler o texto do Novo Testamento, porque às vezes a gente já leu diversas vezes e não consegue entender o conteúdo, a profundidade do conteúdo que tem aqueles textos que a gente lê. E à luz da ressurreição, a gente vai entendendo o quanto profundo é o conteúdo do Novo Testamento, mas também o quanto profundo é a nossa experiência de Jesus no meio, né? Entrar no conteúdo do Evangelho nos ajuda a entender também a profundidade do que significa quando a gente diz, por exemplo, tenhamos Jesus no meio, não é? Quer dizer, o Evangelho nos ajuda a entender também a profundidade do carisma, que é Evangelho, né? Por isso não tem nenhuma contradição. O Evangelho explica o carisma explica o Evangelho, né? É tudo presença de Deus, é tudo verbo de Deus, né? Então, é fundamental esse recorrer ao texto bíblico nas nossas aulas, justamente para a gente quase que descobrir o quanto é belo conhecer a sabedoria e a profundidade dos textos do Novo Testamento do Evangelho, né? Para mim tem sido uma redescoberta. Eu nunca tive dúvida da profundidade, mas agora, relendo para preparar essas aulas, para mim é uma experiência fantástica de redescobrir quanta luz emana dessas palavras do Evangelho, né? Lógico, a gente tem também a grande ajuda da experiência que a gente faz da presença de Jesus no nosso meio, né? Isso precisamos agradecer a Deus. Então, vamos lá. O objetivo dessa aula, o próprio Declan explica, é justamente aprofundar o conteúdo evangélico relativo à presença de Jesus no meio. O que é que significa para a igreja, a partir da primeira comunidade cristã, a partir dos primeiros discípulos de Jesus, o que é que significa ter Jesus no meio? O que é que significa essa famosa frase que a gente conhece muito bem, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, né? Qual o conteúdo que a revelação dá dessa frase, à luz da ressurreição? Bom, a gente já viu, a gente já conversou sobre isso, que todo o Evangelho é escrito já depois da ressurreição, portanto, com a certeza de que Jesus era um Messias anunciado porque tinha ressuscitado. Até a ressurreição, como foi visto com os discípulos de Emaús, tinha muita coisa que eles não entendiam, mesmo tendo já a consciência de que aquele Jesus que convivia com eles era um Messias, mas eles não imaginavam que esse Messias acabaria assim, morrendo numa cruz, né? Vocês lembram a grande expressão de fé de Pedro, né? Quando Jesus diz, o que é que vocês pensam quem eu sou? E Pedro diz, tu és o Messias, o Filho de Deus, né? Uma revelação, a primeira vez que aparece assim, uma revelação clara por parte, no discurso de dos discípulos, dos apóstolos, claramente essa manifestação de fé
tu és o Messias, o Filho de Deus, né? Então é uma coisa muito importante. Mas nem Pedro tinha, naquele momento, a consciência do que iria acontecer com Jesus, né? Vocês lembram também que Pedro, em outro momento, quando Jesus falou que iria sofrer, que iria ser perseguido, ele disse, Senhor, isso jamais acontecerá, né? Vocês lembram aquilo que Jesus disse, afasta-te de mim, Satanás, para dizer, você não pensa como Deus, né? Porque ele não poderia pensar, ele não poderia ter a compreensão completa antes que acontecesse a ressurreição. Então, a ressurreição explica para os apóstolos a plenitude da revelação. Por isso que todo o evangelho é escrito sob essa luz. Ele já ressuscitou. Por isso a gente pode dizer filho de Deus, por isso a gente pode dizer é rei, não é? Por isso, porque ele já ressuscitou. Se a aventura de Jesus tivesse acabado com a cruz, eles não teriam essa luz para chamar Jesus de esse realmente é o Messias. Então a ressurreição é que é a chave, a porta de entrada para a compreensão do mistério que é o Filho de Deus encarnado. Isso é fundamental, né? Por exemplo, os milagres de Jesus escritos no Evangelho são vistos a partir da perspectiva de que Jesus já se manifestou Filho de Deus porque ressuscitou. É tudo uma releitura da vida de Jesus a partir do fato de que ele ressuscitou, né? Porque foi escrito justamente depois da ressurreição. Isso é fundamental. Então, quando Mateus escreve sobre a presença de Jesus no meio, ele já tinha em mente a experiência do ressuscitado. Ele já sabia que era sobre o ressuscitado que ele estava falando quando falava da presença de Jesus no meio, onde dois ou mais. Era Jesus na sua plenitude. Jesus, digamos assim, completo no sentido, ele sempre foi completo, mas com o plano de Deus completamente realizado, né? Nele. Nasceu, cresceu, pregou, curou, esteve com a humanidade, morreu e ressuscitou, e voltou ao Pai. Pronto, é esse Jesus que Mateus entende quando diz onde dois ou mais. Uma outra coisa, um outro detalhe que Declan chama a atenção, que é importante, é que esse Jesus no meio, em sendo Jesus ressuscitado, ele não pode ser entendido como uma realidade fixa ali na comunidade. Então, nós temos a presença do ressuscitado entre nós e nós gozamos dessa presença, desse paraíso. Não, o ressuscitado lembram o final do relato de Lucas, que Jesus envia os apóstolos a levarem a boa nova a toda a humanidade. Então, quando Mateus fala de Jesus no meio, ele fala desse Jesus que está entre nós, mas como um impulso, que era usar a expressão um trampolim, para nos lançar na humanidade. Isso é importante para a gente entender a segunda parte da aula, que é a cultura da ressurreição. Quer dizer, Jesus no meio não pode ser entendido só como uma realidade espiritual na qual a comunidade se nutre, se alimenta, é uma antecipação da presença plena de Deus no paraíso. Não, seria equivocado pensar assim, segundo Mateus. Jesus no meio é o mesmo Jesus que depois envia os discípulos a anunciá-lo a toda a humanidade. Então, Jesus no meio não pode ser desvinculado da missão, não pode ser desvinculado do que todos sejam um. Entendeu? Quer dizer, não é uma realidade para a gente, é uma realidade que nós experimentamos para podermos levar a toda a humanidade. Ok, com essa premissa, aí agora eu já compartilho com vocês o PowerPoint que pode nos ajudar, não é? Pronto, algumas coisas alguns conceitos a gente vai retomar. Vocês estão vendo?
Sim. Ótimo, ótimo. Então, vamos lá. Sim. Luci, eu dou um toque na hora de ler, porque alguns textos são curtos, eu mesmo leio, tá legal? Ok. Obrigado, Luci. Pronto. A primeira referência, não é, que de Jesus no meio. Algumas traduções usam onde dois ou mais. O Lucas, na aula passada, levantou essa questão, mas basicamente é questão de tradução. Mas o texto mais usado é onde dois ou três, que quer dizer onde existe mais de um, digamos assim, onde existe uma comunidade de discípulos. Está passando o carro do lixo aqui fora, não sei se vocês estão ouvindo. Está atrapalhando? Não, agora... Não, então eu vou continuar do mesmo modo. Então, é preciso coligar essa promessa de Jesus ao conjunto ao conjunto da fé e da revelação cristã. Aquilo que eu disse, a toda a missão de Jesus. Jesus no meio é Jesus ressuscitado. Jesus no meio tem a mesma função de Jesus ressuscitado, que é trazer o reino de Deus e levá-lo ao mundo. Pronto. Jesus no meio não é apenas um dom a dois ou três, mas é uma plataforma de lançamento para o mundo. Representa uma missão no mundo. Isso é fundamental. A gente nunca correr o risco de imaginar Jesus no meio, o carisma, como uma coisa intimista, que serve para a gente. Não, ele, logicamente, serve também para a gente, porque a gente é humanidade. Mas Deus nos deu para levá-lo, a mensagem do ressuscitado, para o mundo. Pronto. Uma vez feita essa premissa, vamos entrar aqui no conteúdo propriamente dito dos textos do Novo Testamento relativos ao ressuscitado na comunidade. Queria só lembrar que o relato dos discípulos de Emaús, que a gente viu na aula passada, como eles tinham dificuldade de entender, eles tinham convivido com Jesus, imagine, tinha visto Jesus curar, tinha visto Jesus falar do amor recíproco, tinha escutado as parábolas, mas era muito difícil imaginar que aquele Jesus que morreu na cruz era o Messias. Era confuso. Como? A gente esperava alguém que nos libertasse. Então, vamos ver agora por que essa dificuldade. Qual era a visão que o povo judeu, a partir dos livros sagrados, e, portanto, também os discípulos e os apóstolos, que tinham uma formação muito consolidada sobre os textos sagrados, sobre a Escritura, que ideia eles tinham desse Jesus? Qual era o Jesus que eles esperavam? Para depois entendermos quem é esse Jesus que agora a gente chama de Jesus no meio. Bom, é lógico, a visão dos discípulos se baseava nos textos do Antigo Testamento, que se referiam à vida de um Messias descendente de Davi. Então, diversos textos no Antigo Testamento já tinham pré-anunciado que chegaria um Messias, quer dizer anunciado, enviado, que viria um Messias, não é, para libertar o povo de Israel, o povo judeu. Vocês, se conhecem um pouco da história, sabem que durante toda a história do povo judeu, os judeus tiveram que lidar com diversas invasões, diversas perseguições. Então, eles esperavam um rei, né? Eles tinham como referência o rei Davi, que consolidou a identidade do povo de Israel, do povo judeu, como o povo também, como o povo de Deus, porque construiu o templo, né? Então, Davi é muito importante para a identidade do povo judeu. Então, eles esperavam que da descendência de Davi viesse um rei como Davi, mas que fosse eterno, que viesse para libertar para sempre o povo de Israel. E tem essa profecia do profeta Natã, referindo-se a Davi, que está
no segundo livro de Samuel, que eu gostaria de ler, porque dá uma síntese do que o povo judeu esperava desse Messias. Pode ler, Luci? Posso. Diz assim, né? Agora, pois, dirás isto ao meu servo Davi. Eis o que diz o Senhor dos exércitos. Eu tirei-te das pastagens quando ias seguindo os gados para que fosses o condutor do meu povo de Israel. Diminuiu um pouco aí, viu? Se quiser ampliar a tela. Por toda parte, por onde andaste, estive contigo. Exterminei diante de ti todos os teus inimigos e fiz o teu nome tão ilustre como o nome dos grandes que há na terra. Fixarei um lugar ao meu povo de Israel. Estabelecerei-lo-ei nele. Aí habitará e não será mais perturbado. Os filhos da iniquidade não tornarão a afligi-los como dantes. Desde o dia em que eu constituí juízes sobre o meu povo de Israel, eu te darei paz com todos os teus inimigos, e o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Seguindo, e quando se completarem os teus dias e dormires com teus pais, suscitarei depois de ti a tua posteridade, que nascerá de ti e firmarei o seu reino. Ele edificará uma casa em meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono de seu reino. Eu lhe serei pai, e ele me será filho. Se ele cometer alguma coisa iníqua, eu o castigarei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Porém, não retirarei deles a minha misericórdia, como a retirei de Saul, a quem expulsei de diante da minha face. A tua casa será estável, o teu reino se perpetuará diante do teu rosto, e o teu trono será firme para sempre. É porque eu desligo o microfone depois para religá-lo. Ok. Pronto. Então, qual era o Messias esperado? Eu acho que vocês já identificaram, né? Era um rei como Davi. Então, teria toda a potência de Davi e o amor a Deus que Davi tinha, né? Era um rei que cuidaria do seu povo. Um rei que deveria governar toda a vida da sociedade e era visto com uma forte dimensão política. Não era um rei só para a política, era um rei que governaria a harmonia de toda a vida do povo de Israel, mas, sobretudo, os libertaria de qualquer tipo de escravidão. A função desse rei... Faro. Sim, sim. Tem uma Terezinha Nascimento que abriu uma tela, aí está atrapalhando a sua. Opa. Terezinha Nascimento. Então, tem que pedir a ela para... O único modo, só ela pode desligar. Luci, pode ver isso? Isso, eu vou falando aqui no chat, mas a gente pede já para a Terezinha, né, para tirar a apresentação. Ok. Ou você pode desativar, você pode tirar ela do grupo, depois ela entra também. Pode ser assim. Isso. O Zezão pode fazer isso? Bom, eu vou continuar, tá? Pode ser? Sim, quando tira, né?
Ou a gente espera um pouquinho? Eu acho que para a gente ganhar tempo, continua, Faro. Você tem a tela do PowerPoint aí com você, não é? Isso, Você visualiza e depois a gente vai, né, assim, a tua fala, ótimo. não é? Obrigado, ótimo. Então, a função desse rei era tornar presente o reino de Deus. Bom, o povo judeu já tinha uma ideia do que seria a convivência com Deus, né? Esse Deus, eles já tinham entendido que era um Deus que reinava sobre toda a humanidade, um Deus poderoso, foi uma compreensão lenta, né? Eles foram entendendo aos poucos, e um Deus que tinha preparado um paraíso para ele, né? Por isso o relato do Gênesis, da criação do mundo, né? Era um Deus que queria a felicidade de toda, a plenitude de toda a humanidade. Pois é, então esse rei que viria, deveria transformar a vida do povo judeu nessa vida prometida, né, por Deus, que eles já tinham entendido como Pai. Não se tratava, portanto, apenas de uma questão espiritual, mas de uma mudança total da vida da sociedade. Tratava-se de um rei que se colocaria, isso aqui é fundamental, porque isso era sinal da justiça de Deus, do lado dos pobres, dos oprimidos, do que não podiam se defender dos ricos e prepotentes, né? Tinha essa esperança nesse rei, tinha uma conotação social de libertação também, a partir da justiça muito grande. Vocês lembram o canto do Magnífica de Maria, que é uma síntese dessa esperança do povo judeu em relação ao reino de Deus. O que seria o reino de Deus está ali explicado no Magnífica, né? Como eles esperavam socialmente essa mudança que esse Messias traria. Então, esse Messias, esse rei, deveria tornar visível o reino de Deus, e permanentemente, eternamente, um reino de justiça e de paz. Depois eles entenderam que, eu fiz questão de dizer que o Evangelho é escrito a partir da ressurreição, mas a compreensão de quem era Jesus, o Filho de Deus, foi um processo que não se concluiu ali na primeira experiência dos primeiros cristãos. Eles precisaram um tempo para entender que esse Filho de Deus que estava sendo anunciado era Deus. Os discípulos ainda não entendiam que o Jesus era uma figura, era Deus. Eles entendiam que era um escolhido de Deus, era alguém que tinha sido feito por Deus, não é? A compreensão de que Jesus era filho de Deus veio um pouquinho depois da elaboração. João fala claramente dessa unidade do Filho de Deus com Deus, né? Mas nos outros evangelhos não é tão claro como que esse Filho de Deus, esse rei, esse Messias, era também ele Deus. Foi uma elaboração posterior, que está presente no Evangelho, mas que aconteceu numa compreensão posterior. Então, por isso que os discípulos de Emaús ficaram surpresos. Mas como? Ele morreu? E esse que ressuscitou? Quem é, afinal? Eles compreenderam depois. Era o Messias que teria reinado de modo estável para sempre. Isso já era compreendido, era o que eles esperavam. Segundo os relatos do Evangelho, Pedro é o primeiro a levantar a hipótese de que Jesus seria um Messias, como eu falei, né? Mas Pedro se demonstra incapaz de entender aquilo que Jesus diz do seu sofrimento e da sua morte, e vocês viram a reprovação. Pedro, o Messias devia reinar para sempre, então não podia morrer. Estava fora da compreensão deles esse. Pedro não conseguia colocar o para sempre do reinado desse Messias, do reinado prometido, com a ressurreição. Ele não chegavam a entender, precisava da presença, por isso que Jesus esteve também com os apóstolos no cenáculo,
para explicar esse conteúdo da Sagrada Escritura. Era muito difícil para todos os discípulos compreender e aceitar o Messias que morre na cruz. Aliás, alguns deles estavam até desiludidos, né? Todos estavam, de certa forma, desiludidos. Eu diria, mais do que desiludidos, confusos, porque a pretensão messiânica daquele Jesus que tinha convivido com eles, agora parecia não ser verdadeira, né? Como é que ele vai reinar para sempre se ele morreu? Era isto que pensavam os discípulos de Emaús. Ao estrangeiro que caminhava com eles, contam aquilo que tinha acontecido. Bom, esse relato você já conhece. Mas algo de muito importante acontece naquele relato. Como eu disse, Jesus explica a Escritura. Jesus ressuscitado explica as Escrituras. E disse a ele, é preciso passar por tudo aquilo para que esse Messias possa entrar na sua glória. Ele não entrará na glória, ele não completará plenamente a sua missão, não se tornará o Rei eterno sem passar pela morte e pela ressurreição. Os discípulos, então, entendem que a glória do Cristo não é simplesmente a glória de um que se senta no trono por alguns anos em Jerusalém, como eles tinham a referência de Davi. É tanto que nos Atos dos Apóstolos fala do discurso de Pedro, que Pedro claramente ali, depois da aparição de Jesus ressuscitado no cenáculo, Pedro claramente faz uma distinção entre Davi, porque antes a profecia diz um rei como Davi. Agora Pedro claramente faz uma distinção. E a distinção que ele faz, onde é que ele encontra o fundamento para distinguir Davi desse novo Messias, desse novo rei? Justamente a ressurreição. Ele diz no discurso, irmãos, seja-me permitido dizer-vos francamente do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até o dia de hoje. Jesus, ao invés, disse Pedro, não ficou no sepulcro, mas com a ressurreição subiu no seu trono, onde se torna Messias para sempre. Então, aí sim, com a presença do ressuscitado entre eles, eles entendem que, justamente por ter ressuscitado, é que Jesus se tornará o rei deles para sempre. Pedro relaciona também a ação de Jesus ressuscitado, que reina à direita de Deus, à efusão do Espírito Santo. É interessante como no relato de Pedro, ele já dá uma chave de compreensão global do ressuscitado. O ressuscitado é aquele que morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu e mandou o seu Espírito, o Espírito Santo. É todo um ato que parte da ressurreição. O Espírito Santo é enviado a partir do ressuscitado. A este Jesus, diz Pedro, ressuscitou Deus, do que todos nós somos testemunhas. Elevado ele, pois, pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai o Espírito Santo, que tinha prometido, derramou como vós vedes e ouvis. Então, para Pedro, isso é muito interessante, é o ressuscitado que dá o Espírito Santo, que doa. O Espírito Santo é espírito do ressuscitado, né? Quem ouviu os temas de Chiara sobre o Espírito Santo pode fazer uma analogia, né? O Espírito Santo é o Espírito de Deus, né? É o Espírito, a atmosfera do paraíso é o Espírito de Deus, é sopro de Deus. Então, é sopro do ressuscitado, né? Plenitude de Deus. Então, essa interpretação do significado da ressurreição parece estar entre as primeiras coisas que os cristãos compreenderam da leitura das Escrituras. Naturalmente, depois da explicação do próprio ressuscitado, né? Dois textos em particular frequentemente se repetem, escritos que são posteriormente coletados como Novo Testamento.
ou seja, o Novo Testamento referindo-se a textos do Antigo Testamento, agora já fazem uma leitura a partir da ressurreição. Por exemplo, a referência ao Salmo 2, versículo 7. O Senhor disse-me, esse é o Salmo, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Interessante, vamos ver agora como é que, a partir da ressurreição, a primeira comunidade cristã interpretou esse salmo. Para os primeiros cristãos, o hoje ao qual o salmo se refere, hoje te gerei. Olha, essa expressão, esse salmo, diversas vezes já passou a gente já ouviu, já leu, né? Mas vejam que conteúdo profundo tem. Para os primeiros cristãos, aquele hoje é relativo ao dia da ressurreição. Foi no dia da ressurreição que aquele salmo se realizou. O hoje te gerei está ligado ao momento da ressurreição. Na carta aos Romanos, Paulo escreve. Você consegue ler, Lucia, ou ainda não está aparecendo? Não está aparecendo, não. Então, eu vou ter que continuar lendo. Então, o Paulo escreve aos Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, escolhido para o Evangelho de Deus, o qual tinha prometido antes pelos seus profetas na Sagrada Escritura, acerca de seu filho que nasceu da posteridade de Davi segundo a carne. Aí ele retoma a ideia que tinha do Messias prometido, né? Lá em Samuel. Declarado filho de Deus com poder, segundo seu espírito de santificação, pela ressurreição. Agora, como eu tinha dito, aqui conclui a compreensão de Paulo, né? O que ele diz? Esse filho de Deus, esse homem escolhido por Deus, se faz filho no momento da ressurreição. Mas era um filho de Deus ainda em potência, segundo a compreensão de Paulo. Paulo não fala de um filho de Deus, de um rei que já existia à direita do Pai. Não, é de um filho, em outros momentos no Antigo Testamento, e também no Novo Testamento, fala de filho do homem, é um filho do homem que nasceu da estirpe de Davi, segundo a carne, quer dizer, é um homem, mas foi constituído filho de Deus em potência por obra do Espírito Santificação, no momento da ressurreição. Então, a ressurreição deu a esse Jesus a condição de filho de Deus e deu a condição de ele ser sentado à direita de Deus, reinar com Deus. O Salmo 109, que faz referência também a esse Jesus que é elevado à dignidade de filho de Deus, é o mais citado no Antigo Testamento, com essa nova compreensão da comunidade cristã, né? O Salmo 109 diz, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que ponha os inimigos por escabelo de teus pés. O Senhor fará sair de Sião o cetro do teu poder, domina tu no meio dos teus inimigos. Contigo está o principado no dia de tua força, entre os resplendores dos santos. Das minhas entranhas te gerei antes da aurora. E o Salmo continua. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita, ele despedaçou os reis no dia de sua ira. Exercerá o juízo no meio das nações, encherá tudo de ruínas, esmagará as cabeças de muitos na terra. Beberá da torrente no caminho, por isso levantará sua cabeça. Então, da leitura do Salmo, a ressurreição significava que Deus levava Jesus para sentar à sua direita, o estabelecia como rei, sacerdote e juiz para sempre. Até aqui estava a compreensão dos discípulos. Aquele Jesus, por força da ressurreição, do Espírito de santificação, foi elevado à direita do Pai para ser rei, sacerdote e juiz eternamente, ou seja, para concluir plenamente o Antigo Testamento, né, os juízes, os patriarcas, os sacerdotes, os profetas, ele era toda a história
concentrada, a síntese da história do povo de Israel. Era rei, sacerdote e juiz. No discurso de Pedro, no dia de Pentecostes, que ele faz referência ao Salmo 109, vê-se o que podia ser o modo de exprimir-se da mais primitiva fé cristã, e quanto é ligado ao novo modo de ler a Escritura à luz da ressurreição. Esse Filho de Deus é feito Filho de Deus por força da ressurreição. Pronto. Aí o Pedro diz: varões israelitas, ouvi estas palavras. Né? A Jesus Nazareno, homem acreditado por Deus, né? Homem que Deus confirmou entre vós, por meio de milagres, prodígios e sinais, que Deus, por meio dele, entre vós, como vós mesmos o sabeis, este homem que foi entregue segundo os desígnios e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos. Mas Deus o ressuscitou e livrou dos laços da morte, porquanto era impossível que por esta fosse retido. Porque Davi diz dele: eu tinha sempre o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isto se alegrou meu coração e exultou a minha língua, e além disto a minha carne repousará na esperança. Porque não abandonarás a minha alma na habitação dos mortos, nem permitirás que o teu santo experimente a corrupção. Ensinaste-me o caminho da vida e me encherás de alegria com a vista tua face. Irmãos, seja permitido dizer-vos francamente, do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado e o seu sepulcro está entre nós até o dia de hoje. Sendo ele, pois, profeta e sabendo que Deus lhe tinha prometido com juramento que um da sua descendência se sentaria sobre o seu trono, profeticamente falou da ressurreição de Cristo. Veja, agora ele compreende plenamente, Pedro exprime a fé do povo cristão de que aquele rei é rei porque ressuscitou. E que a morte estava tudo claro. Era preciso que ele passasse, como Jesus mesmo tinha explicado. Essa é a síntese da fé dessa primeira comunidade cristã no ressuscitado. Pronto, então a comunidade cristã chegou ao ponto de compreender que é justamente porque foi crucificado e morto, como já estava previsto também em Isaías, né? Já estava previsto pelo Antigo Testamento, era preciso que ele fosse crucificado para poder ser revestido da dignidade, né, e da autoridade de rei. Pedro também diz que o dom do Espírito Santo, como eu já disse, foi derramado sobre muitos, cumprindo assim a profecia de Joel. E o rei, então, que não apenas morre pelos seus, mas doa a sua própria vida. Vida, nos textos sagrados, é sinônimo de espírito, ou seja, a sua própria substância, a sua própria essência. Está tudo explicado no Antigo Testamento a partir da ressurreição de Jesus. Então, é um rei que dá o seu espírito. Ele não só reina. Isso é importantíssimo. Ele não só reina, ele nos faz partícipes da sua vida, do seu espírito. Esse é o link que a gente precisa ter claro para justamente abrir o conteúdo para a cultura da ressurreição depois. O Jesus ressuscitado revela aos apóstolos que o Messias devia sofrer para entrar na sua glória, e que com a ressurreição entrou efetivamente na sua glória e agora reina à direita de Deus. Pronto. Agora entremos no outro conteúdo da nossa aula, que é a presença de Jesus entre nós como ressuscitado. Esse Jesus que a gente experimenta entre nós, que já nos doou a sua presença com a sua ressurreição, é o mesmo Jesus, aquele do qual fala Pedro, aquele que explicou as Escrituras, que inflamou os corações dos discípulos nas suas aparições. Duas premissas importantes a esse respeito. A primeira, pessoal, está dando para acompanhar?
Sim, Sim. fixou agora e dá para ver também. Ótimo. Ótimo. Ô, Faro, se Sim. você interrompesse a apresentação e colocasse de novo, eu acho que dá certo. Para Mas todo aí, mundo ver. não, mas aí repetir o conteúdo. Não, para frente. Mas o caminho mais fácil é clicar onde está o faro e colocar em fixar. Aí você consegue. Isso mesmo, é verdade. Entenderam? Vai ali Ok. onde está a foto do faro, coloque fixar. A fixar a apresentação, aí pronto. Quem Isso, deve... para a gente acompanhar, quando a gente fixa, se precisar ver tudo, tá bom. Isso aí. Mas são vocês que fazem, né? Isso aí, Isso. cada um faz. Ok, tá bom. Então, vou continuar, tá, pessoal? Ok. Então, duas premissas importantes relacionadas para entender bem esse conteúdo relativo à presença de Jesus como ressuscitado entre nós. A primeira é o seguinte, que essa ideia do reino de Deus, como a gente já viu, não é ligada a um lugar prometido. Os judeus já viam como uma realização histórica. Eles esperavam um reino de justiça, onde eles pudessem viver numa sociedade justa, plena, né, em paz. Tem relatos belíssimos, né, onde o leão convive tranquilamente com o cordeiro, quer dizer, para dizer, numa sociedade harmoniosa. Eles não estavam pensando num reino pós-morte. Eles já estavam pensando que era um reino que aconteceria na história humana, né? Depois, com a revelação, isso ficou ainda mais claro, porque a própria encarnação de Jesus é uma manifestação dessa realidade. Toda a realidade humana, toda a realidade histórica, adquire a dignidade do Filho de Deus, ele se encarnou. E quando se reza no Pai Nosso, venha o teu reino, está rezando o reino de Deus entre os homens, não é? Isso é fundamental, para a gente não analisar essa ideia de Jesus no meio como eu já disse no início, como uma questão só espiritual. E a segunda premissa é o Messias não substitui o reino de Deus. No sentido de que, uma vez que ele veio, nós estamos desempenhados de fazer a nossa parte, não é? O Messias realiza o reino de Deus em si de forma escatológica, quer dizer, completa, no sentido, nele está o reino de Deus pleno, mas na história isso deve acontecer através da participação de todos nós, seus discípulos, porque nós recebemos o Espírito do ressuscitado, como disse Pedro. Ele não só reina, mas ele deu o Espírito de rei também para nós. Isso significa que o Messias, sendo rei, deve sentar-se no trono em Israel, dando assim visibilidade ao fato de que Deus está reinando. Mas isso deve acontecer na história. E como é que isso acontece? O Messias sentado à direita de Deus não é mais visível. Então, não podemos dizer aquele rei governa para nós, não é? Vocês lembram que quando a gente falou dos relatos das aparições em Lucas, ele não fala de o ressuscitado no texto original. Depois, em algumas traduções, traduziram como e ele desapareceu da vista deles. Mas no texto original, eles disseram, e ele não era mais visto. Não dizia que ele desapareceu. Dizia que era uma presença de outro modo. Não é? Então, esse ressuscitado que é rei, como é que continua reinando se ele não é mais visível? Como é que ele continua presente
com toda a plenitude de ressuscitado, rei, sacerdote e juiz, como é que ele continua rei no meio do seu povo, já que ele não está fisicamente presente? Então, que presença é essa? Vocês lembram quando era que os discípulos reconheciam que era o ressuscitado? No partir do pão, ou seja, no momento da comunhão. Esse momento do partir do pão, eu disse na aula passada, é simbólico, é emblemático da vida de comunhão. Mas é emblemático também da Eucaristia, não é? É no partir do pão que Jesus se dá completamente como ressuscitado. É na comunhão que Jesus se dá como ressuscitado. É na Eucaristia que Jesus nos faz um, e assim merecemos a presença dele. Podemos experimentar, sendo um entre nós, a presença dele. Então, que presença é essa? É aquela mesma que os discípulos experimentavam ao partir do pão e que diziam: você não sentia que inflamava o nosso coração? É Jesus ressuscitado entre nós. Jesus entre nós é o mesmo Jesus ressuscitado que está sentado à direita do Pai, que pode reinar hoje na história, que pode realizar o reino de Deus na história. O reino de Deus que já está realizado nele, que ressuscitou toda a realidade de criatura, toda a realidade de humanidade, de natureza, ressuscitou em Jesus. Então, já está planificado, mas precisa acontecer na história. Quem é que faz, qual é o rei? Ele entre nós. Existe agora uma relação de identidade com Jesus. Quando Jesus está entre nós, ele... Na aula passada eu falei de uma interiorização, né? Mas a interiorização não diz tudo. Ele passa a viver na gente, e a gente passa a viver nele, a gente passa a ser ele. Então, a presença do ressuscitado entre nós, né? Vocês lembram o pacto de unidade que faz de dois um, e esse um é um em Jesus que se faz presente entre nós. Pronto. Se Jesus está entre nós, a gente passa a viver do Espírito dele, até a vida dele. Paulo fala da igreja como corpo de Cristo, ou como Cristo, é lógico, porque se somos um com o ressuscitado entre nós, somos corpo de Cristo, somos Cristo. Nós entramos nele através de uma morte, através de uma experiência de morte e ressurreição com ele, né? Através da experiência da morte em Jesus abandonado. Bom, esses passos a gente já conhece. Na segunda carta a Timóteo, Paulo escreve: palavra fiel, se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, reinaremos também com ele. Então, era claro para a percepção da primeira comunidade cristã que ele entre nós, não é, também com a Eucaristia, que é, digamos assim, é a expressão máxima da presença do ressuscitado entre nós, e é sacramento de unidade. Tem uma relação muito forte entre Jesus, a presença de Jesus na comunidade e a Eucaristia. Então, já estava claro que esse Jesus ressuscitado nos fazia ele. Vocês lembram também do relato de Paulo, né? Que somos todos membros do mesmo corpo, quer dizer, a realidade do corpo místico que é a igreja. Agora, uma coisa muito interessante, um detalhe que Paulo coloca aqui, não é muito evidente. Ele diz: porventura não sabeis que os santos hão de julgar este mundo? E se o mundo há de ser julgado por vós, sois vós, porventura, indignos de julgar as coisas desse mundo? Não sabeis que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas do século, ou as coisas do mundo. Eu fui fazer xixi agora. Ou seja, julgar o mundo torna-se também uma missão dos discípulos de Jesus.
Lógico, porque se a gente participa da vida de Deus, se Deus vive na nossa vida, então a gente é juiz com o Cristo ressuscitado. Agora veja, julgar aqui quer dizer discernir no mundo, na história, aquilo que é o projeto de Deus. Discernir aquilo que leva a história à plenitude do reino de Deus. Pessoal, a gente já está concluindo, viu? É porque Posso continuar? Diga, Luci. Fechou agora. Tinha um áudio aberto, Álvaro. Ok. Posso continuar, né? Então, mas todas essas prerrogativas que a gente adquire com a presença de Jesus entre nós, né? Toda a plenitude da vida dele como rei, com ele entre nós, a gente deve fazer para levar o reino de Deus no mundo, tem sempre a dimensão do já e do ainda não, né? A gente já sabe, já se falou muito sobre isso, com a ressurreição de Jesus, ele próprio já é levado por Deus à perfeição dos últimos tempos. Ele já realizou o projeto de Deus também para a humanidade. Tudo já foi realizado nele. Mas esse já ainda não está totalmente expresso no ainda não da história. Por isso que, com a presença de Jesus entre nós, devemos levar essa realidade para a história. Lembrar daquilo que foi dito na premissa, que não existe presença de Jesus no meio só para a igreja. Existe para a humanidade, para levar, para construir o reino de Deus. Quem está em Cristo recebe a abundância da graça e o dom da justiça, e assim pode já reinar na vida com ele. Pronto. Aí, para concluir, o que é que acontece efetivamente, qual é a operação que acontece. Não é? Eu não vou ler o texto de Chiara, a ressurreição de Roma, mas ali ela fala muito claro, né? Que ando por essas ruas e percebo tudo que acontece, toda a tragédia humana tal, e ela fala, mas eu vejo com os olhos de Deus, ou seja, com aquele que é capaz de ressuscitar essa história, é capaz de trazer o reino de Deus para essa história da humanidade. E depois ela diz, em outro momento, em outro comentário a essa meditação, ela diz, mas não é o Jesus histórico, é Jesus nós, Jesus eu, Jesus tu. A presença de Jesus no meio, de fato, não se reduz à presença de Deus entre nós. Enquanto o Senhor ressuscitado, Jesus faz da direita do Pai, e isso tudo é realizado. Mas enquanto operação na história, ele tem que fazer através de nós, através dos seus discípulos, transformados ele pela presença dele entre nós, pela presença do ressuscitado entre nós. Pronto, para concluir, pensa-se, um trecho de Chiara, pensa-se que o Evangelho não resolve todos os problemas humanos e que traz apenas o reino de Deus entendidos apenas no sentido religioso. Mas não é assim. Certamente não é o Jesus histórico, ou ele como cabeça do corpo místico, que resolve todos os problemas. Quem o faz é Jesus nós, Jesus eu, Jesus tu. É Jesus no homem, naquele determinado homem, quando sua graça está nele, que constrói uma ponte, faz uma estrada. Jesus é a personalidade verdadeira mais profunda de cada um. Cada homem, cada cristão é, de fato, mais um filho de Deus, outro Jesus, do que filho de seu próprio Pai. Portanto, Jesus em cada um tem a maior influência em tudo o que faz. É como outro Cristo, como membro do seu corpo misto. Pronto. A ideia é essa. Esse Jesus, o Messias prometido, ele continua sendo rei, continua construindo o reino de Deus na história, quando ele está como ressuscitado entre nós, transformando-nos nele e levando a presença dele na humanidade.
transformando a humanidade em reino de Deus, com tudo aquilo, com todas as consequências que isso tem, não é? Ok, eu acho que eu concluí. A gente pode, se quisermos, aprofundar alguma coisa agora com o debate. Obrigado pela escuta, pessoal. Ótimo, Álvaro. Álvaro e Faro, né? Faro, a gente agradece, né? Sempre um momento, né? Ele vem dando essas duas aulas, quem acompanhou bem, né? Dá uma sequência muito boa, né? Para esse nosso entendimento e ampliar cada vez mais nessa nossa condição humana, né? De entender essa realidade de um Jesus que é o Jesus vivo entre nós, não é? Tanto o que há, né, nos doou, né, por essa presença do viver em comunidade, e hoje a gente tem essa possibilidade de dialogar. Então, Alva, o Faro cumpriu 1 hora certinho, tá vendo? Bem catedrático aqui. Aí a gente pode abrir um momentinho para diálogo, se tem alguma pergunta, algum posicionamento, né? A gente tem um tempinho também com a mediação do Faro. Então, está aberto aqui. Quem quiser abrir o áudio agora, dialogar um pouco. Aqui tem muito agradecimento a ele, Faro. Gratidão, é sempre muito rico esse momento de sabedoria. Muito obrigada pela partilha. Como o Faro trabalhou com duas temáticas, né? A gente que está lendo o material, quem conseguiu ler, né, ou retomar, eu fiz até um questionamento assim para Faro, escrevi, porque quando a gente lê o material, ela fala dessa essência, o autor fala dessa essência, né? Da referência, né? Da palavra cultura da ressurreição, né? Eu até disse assim, né, Faro, é bom pontuar um pouquinho, né, de onde vem isso aqui, né, de onde surge, de onde emergiu essa frase aqui, cultura da ressurreição, né, e ainda, assim, adentrando um pouco, fala, cultura da ressurreição e da unidade, né, para gerar uma nova cultura, né, uma cultura nova, né, como está essa interligação aí, né, dentro dessa aula, dentro desse percurso que a gente fez? Acho que a gente poderia ampliar um pouquinho esse diálogo. Pronto, ótimo, Luci, porque realmente não deu para aprofundar, até porque eu acho que algumas conclusões a gente já tirou, né? A cultura da ressurreição ligada a tudo que a gente já conversou. Mas preciso dizer que essa expressão é uma expressão usada também pelo Concílio Vaticano II, quer dizer, é já uma coisa absorvida, uma realidade absorvida e compreendida pelo histórico da Igreja, né? Mas parte justamente do conceito de que o reinado de Deus continua e continua com a ação do ressuscitado no mundo através da nossa ação na história, da ação do homem Jesus, né? Daquele que se faz Jesus como ressuscitado. Isso é fundamental. Normalmente a gente fala de cultura da ressurreição como tudo aquilo, todos aqueles valores, aquelas ideias, mas também aquelas iniciativas que exprimem o conteúdo do ressuscitado, né? Todo o bem, toda a justiça, toda a bondade, tudo aquilo que a gente pode ligar com a ação do ressuscitado na nossa vida e no mundo, né? Entendendo cultura não só como um modo só, uma construção de reflexão ou de pensamento, mas cultura como um modo de viver, né? Como a base do nosso comportamento. Então, cultura da ressurreição está ligada àquele comportamento que tem como fundamento essa consciência de que nós participamos da vida de Deus e, portanto, levamos essa vida no mundo. Levamos os valores do reino de Deus no mundo. Levamos a cultura do reino de Deus no mundo. Então, tudo aquilo que parte desse pressuposto é expressão da cultura da ressurreição, né? Importante ressaltar que para o Concílio Vaticano II, o fundamento dessa transformação do mundo, ou seja,
o fundamento dessa cultura da ressurreição no mundo é um mandamento novo. Então, a gente poderia chegar à dedução de que tudo aquilo que nasce da experiência do amor recíproco, e a gente acrescenta da presença do ressuscitado entre nós, porque aí é um plus que o carisma dá, né, nessa compreensão da igreja. O amor recíproco como é o ambiente para ter o ressuscitado entre nós. Então, tudo que nasce daí, nasce da cultura do ressuscitado, é espírito do ressuscitado. Então, tem que nascer a partir da mente e do coração do ressuscitado. Então, é cultura da ressurreição. A base é essa relação de amor recíproco que gera pensamento novo, que gera ação nova, que gera um modo de transformar o mundo diferente. Tá certo? A cultura da unidade é ligada à cultura da ressurreição justamente porque, para Chiara, o ressuscitado, a presença, digamos assim, onde o ressuscitado se faz protagonista na mudança da sociedade, é a presença dele na comunidade. E para que ele esteja na comunidade, é preciso sermos um. Então, cultura da ressurreição ligada à cultura da unidade. Somos um para levar o ressuscitado no mundo com a sua cultura, com o seu modo de ver o mundo. Né? É uma síntese assim, muito síntese mesmo, porque seria bom vocês lerem o texto, que é muito profundo, sobre essa questão da cultura da ressurreição. Mas só para dar um gancho com tudo que a gente falou até agora. Tem duas perguntas aqui, né? Duas contribuições, mas aí pode juntar. Vou ler as duas e quem quiser abre o áudio também depois. Tem assim, Fábio, né? Jesus está em nós, por causa da sua morte, é ressurreição? Tem uma perguntinha aqui, né? Jesus está em nós. Na realidade, eu acho que devia ser... É ressurreição? Tem uma segunda. Jesus em meio, é gerado no fazer-se um? Espera aí, eu não entendi bem a primeira... Jesus está em nós, por causa da sua morte, é ressurreição? Ou irressurreição, eu acho deve que ser irressurreição. Deve ser irressurreição. E a segunda é Jesus no meio e o gerado no fazer-se um? Ok, então vamos lá. Bom, é o que eu consigo dizer, hein, pessoal? Vocês me ajudem aí. Então, a primeira, Jesus em nós é por causa de sua morte e ressurreição, né? Porque pela sua ressurreição, Pedro diz que ele dá o seu Espírito. É o ressuscitado que dá o Espírito Santo. O Espírito Santo é a vida de Deus em nós. Mesmo o batismo é participação na morte e ressurreição de Jesus. E a característica do batismo é nos tornar filhos de Deus. Outros filhos no Filho, né? Outros Jesus, né? Mas isso se dá por causa da morte e ressurreição de Jesus. Porque com a morte e ressurreição, ele nos elevou à dignidade de filho de Deus. Quer dizer, é a trajetória completa de Jesus, mas que se conclui com sua morte e ressurreição, que nos faz partícipe da filiação divina. Isso é claro, né? É a sua morte e ressurreição que mereceu para nós entrarmos na vida de Deus como filhos no Filho, né? Como Paulo diz constantemente. E depois, o Jesus no meio está relacionado ao fazer-se um? Sim, mas quando é recíproco. Para ter... Bom, eu acho que a gente tem que explicar uma coisa que já foi explicada numa das primeiras aulas. Jesus está sempre. Ele já se deu na ressurreição. Não é que ele depende de nós para ressuscitar, digamos assim. O que o amor recíproco faz é nos dar a possibilidade de experimentá-lo, de experimentar essa presença, de sentir que ele age na história e de agir na história sendo Jesus.
A presença de Jesus no meio nos faz mais Jesus. Mas não é que ele depende de nós para... Ele já ressuscitou, já se deu, ele já reina à direita do Pai, para sempre, em todos os lugares, né? Isso aqui não é a gente que pauta a ressurreição, né? Ele já está ressuscitado. Agora, com amor recíproco, a gente dá a possibilidade a ele de se manifestar plenamente e a nós de sermos ele para a humanidade. Agora, fazer-se um é a condição para se chegar ao amor, né, ao amor ao outro. Mas como para ter Jesus no meio tem que ter amor recíproco, um amor que vai e que volta, precisa que esse fazer-se um seja meu e seja também do outro. Né? Você pode fazer-se um a vida inteira e nem sempre ter Jesus no meio, pelo menos com algumas pessoas, porque precisa ser recíproco, como na Trindade, né? Onde o Pai se dá todo no Filho, o Filho no Pai e o Espírito Santo é amor entre eles, né? Assim é entre nós. Eu me faço um plenamente, entro na vida do outro, e o outro responde plenamente a esse amor, para que Jesus possa exprimir todo o seu espírito entre nós, né? Então, é lógico que depende do fazer-se um, mas que todos os componentes da comunidade façam o mesmo exercício, né? Isso, Faro. Tem outras contribuições aqui que vai cada vez mais ampliando esse nosso entendimento, né? Ressuscitá-lo em nós, então, nos faz outro Jesus, são afirmativas agora, né? Deve haver, então, uma predisposição de nossa parte, não é? Com amor recíproco, no caso, né? Então, você vê que já está ampliando todo esse nosso entendimento da aula de hoje. E tem uma pergunta um pouquinho, não é nem uma pergunta, é uma colocação, no sentido se seria possível fazer um link da cultura de Jesus ressuscitado com Jesus abandonado. Opa, excelente esse porque eu esqueci de dizer isso, está no texto. Mas antes eu queria Jesus ressuscitar, a primeira contribuição, qual foi, Luci? Que não era uma pergunta, desculpe. Ressuscitá-lo em nós, então, nos faz outro Jesus. É uma primeira contribuição. Depois, então, uma predisposição de nossa parte, não é? Com amor recíproco, no caso. Ok. Walter, quer dizer alguma coisa? Só para dizer que essa observação fui eu que fiz, porque eu queria que talvez ficasse um pouco mais claro para mim também, esta ideia de que eu sou ou posso ser um outro Jesus hoje, se me predisponho a ressuscitá-lo em mim. E aí eu consigo, vamos dizer assim, eu contemplo o ápice do ser humano, da relação dele com Deus, sim? Então, interessante. Você ainda não é, mas já é. É o já, mas não ainda. Quer dizer, a condição de Jesus para você não depende de você, ele já te deu. Você nele já é Jesus, filho no filho. Você já participa dessa vida. Está entendendo? Ele já te deu, é graça. Agora, depende de você, como dizer, exprimir isso para a tua vida e para os outros. Uma das condições é o amor recíproco que faz com que o Jesus em nós, como Chiara diz, se amplifique, né? O Espírito em nós se amplifique, né? O Espírito no sentido do Espírito do ressuscitado. Então, Jesus no meio nos dá a condição de experimentar aquilo que a gente já é. Está entendendo? Mas o batismo já nos fez. E de outros modos também, Deus, porque a redenção chega também de outros modos. Mas para nós cristãos, o batismo já nos fez filho de Deus, com todas as prerrogativas do Filho de Deus. Rei, juiz, sacerdote. Nós já somos.
Jesus no meio, o que é a grande, que a gente tem que agradecer a vida inteira pelo carisma? É que isso que a gente já é por fé, a gente experimenta na realidade. Quando a gente tem Jesus no meio, quem é que nos dá essa coragem de transformar o mundo, essa luz de entender tudo? É porque a gente se tornou aquilo que a gente já era, tá entendendo? Era Jesus. Logicamente, um Jesus que vai crescer também com o amadurecimento de cada um, né? Tem toda a vida para crescer. Mas no momento de Jesus no meio, ele se exprime. Tá entendendo? É lógico que depende de nós, porque toda ação de Deus depende de nós, né? Isso faz parte da lógica de Deus, né? E depois a outra pergunta era... Esse linkar, não é? Esse Jesus abandonado. abandonado. Pronto, já foi dito, né? O próprio Pedro diz que era preciso que ele morresse, fosse crucificado e ressuscitado. Então, o próprio Novo Testamento já chega a essa compreensão de que a ressurreição está intimamente ligado à crucifixão, à morte. Então, a experiência de Jesus ressuscitado está intimamente ligado à nossa experiência de amor de Jesus abandonado. É um único mistério. A igreja apresenta como um único mistério, morte e ressurreição, né? Não pode separar um do outro. Então, na experiência também nossa, na nossa história e na história da humanidade, não pode haver a experiência do ressuscitado, seja em nós, seja no nosso meio. Lembra que, para ter Jesus no meio plenamente, é requerido um pacto de unidade. O pacto de unidade significa eu morro completamente a mim mesmo e o outro morre completamente a si mesmo, ou seja, na medida do abandono que era dele, na medida do abandono do Pai, Jesus abandonado, para podermos sermos um e experimentarmos o ressuscitado. Então, não tem ressuscitado sem Jesus abandonado. Nem na experiência de Jesus, nem na nossa experiência. Não podia ser diferente, né? Porque a gente quer fazer só o que Jesus pediu, né? O que ele fez. Então, é intimamente ligado. Jesus abandonado revela o ressuscitado e vice-versa, né? É uma única realidade. Aqui tem uma pergunta mais complexa do Álvaro. Eu vou dizer o que é que eu penso. Depois vocês podem aprofundar com outras pessoas mais... Ele pergunta se pode ter Jesus no meio com pessoas de outra religião. Olha, eu não sei se... Em alguns momentos, Chiara perguntou, não com pessoas de outra religião, mas com qualquer pessoa. A pergunta foi essa. E Chiara disse, não, com qualquer pessoa, não. Por quê? Porque para sentir a presença de Jesus no meio, é preciso ter essas condições. É preciso que a gente esteja pronto a dar vida um pelo outro. Então, se a pessoa de outra religião estiver pronto a viver o mandamento novo, amar, pronto a dar vida pelo outro, certamente a presença de Jesus se estabelece, porque é amor de qualquer modo, né? O amor não depende da religião, mas é preciso ter o amor recíproco, porque é onde dois ou mais estão reunidos no meu amor, no meu nome quer dizer minha essência, aquilo que eu sou, então, no meu amor, que eu estou no meio deles. Não basta ter boa vontade. Que ela diz que até entre dois focolarinos que vão fazer apostolado, mas não tem o amor entre eles, não tem Jesus no meio. Quer dizer, Jesus no meio não se exprime com toda a sua plenitude. Então, se o outro, seja o outro, qualquer outro, entra no pacto, tem essas condições, eu tenho a impressão que tem as condições para Jesus no meio se manifestar como ressuscitado. Senão, ele se manifesta de outro modo,
né? Não é que ele só tem esse modo. Ele pode se manifestar com outras presenças, mas a condição, segundo o carisma, é ter o amor, ter o pacto consumado entre nós, o pacto de unidade, o pacto de amor recíproco para chegar à unidade e ter a plenitude de Jesus no nosso meio. Chiara, alguns falou claramente do pacto e os convidou a fazer o pacto. Vocês lembram com o imã lá dos Estados Unidos? Chiara fez um pacto com ele. E ele entrou no jogo no jogo trinitário, quer dizer, entrou na realidade do ressuscitado. Então, certamente, experimentou a presença de Jesus no meio. Agora, em que medida? Aí eu não sei. Eu sei que é o que Chiara diz, para tê-lo com a sua plenitude, eu tenho que estar pronto a dar vida por ti, e você está pronto a dar vida por mim, na medida do abandono de Jesus, naquela medida. Né? Se o outro estiver nessas condições, eu acho que teria. Mas aí eu não sei. Aí a gente tem que perguntar a Jesus no meio mesmo. É só uma intuição. Continua, né, Faro? Foi muito bom. Quem sabe nas próximas aulas. Sim, e acho que assim, esses momentos é sempre para ampliar o nosso entendimento, né? Como Olha aí, a Celinha, né? Celinha Isso. de Salvador, que trabalha com o diálogo interreligioso, tem uma belíssima experiência com a comunidade muçulmana de Salvador. Ela escreveu que experimenta a presença do ressuscitado com Sheikh. É um caminho que eles estão fazendo há um tempão, né? De aprofundamento do amor recíproco mesmo. Então, está aí uma confirmação, né? Obrigado. Obrigada, a gente vai agradecendo a Faro que mediou, né? Agradecendo a todos. Tem o Antônio Pedro, quer colocar alguma coisa, Antônio? Primeiro, parabenizar o Faro, né, pela didática maravilhosa, né, transformar um conteúdo tão complexo de uma forma bastante compreensível e acessível a todos. Mas eu estava aqui pensando, Faro, né, aquela complexidade que, de uma certa forma, uma dificuldade, né, que você colocava para os primeiros cristãos, né, para os apóstolos perceberem a presença do ressuscitado e acreditarem no Salvador, né, que o Salvador morreu. Como é que poderia acontecer o milagre, né? Eles tinham bastante limites, né, por conta, talvez, da própria intelectualidade, etc. Mas, hoje, os grandes teólogos e os grandes intelectuais, e nós todos, de um modo geral, que temos uma multiplicidade muito grande, uma complexidade de fatores, né? Talvez muitos deuses presentes, os deuses dos poderes, e queremos também milagres, né? Queremos que aconteça um milagre, né? Que o Deus salve tudo, que resolva tudo para todos. Acho que como fazer um paralelo, né? Daquele momento aparentemente simples, né? Para este momento complexo de tantas possibilidades e de tantas facilidades, de tanto consumismo, etc. Como perceber o ressuscitado, né? Isso no meio do mundo, né? Falando para nós que temos a graça de ter o carisma da unidade, mas também ao fazer-se um com o mundo, né? Porque, por exemplo, os voluntários se santificarão no meio do mundo. Chiara nos disse que é no meio do mundo que nos santificaremos. É uma afirmação, né, Pedro? Antônio Pedro. Olha, Não, eu pedi para você esmiuçar melhor, né, nos elucidar melhor dessa. Não estou afirmando, estou pedindo para fazer esse paralelo. Olha, primeiro a gente tem que agradecer a Jesus por ele ter ressuscitado, né? No sentido que também para a gente
não teria base nenhuma a nossa fé se ele não tivesse ressuscitado, né? O próprio Paulo diz isso, né? Vã seria a nossa fé se ele não tivesse ressuscitado. Quer dizer, a ressurreição explica o resto. Também para a gente, a ressurreição explica o resto. Por quê? Isso é fundamental. A gente também a gente, discípulo de Jesus, pessoas que participam de uma igreja, a gente também não entende as coisas. Porém, quando a gente se encontra e realmente tem Jesus no meio, não basta se encontrar, é preciso ter aquelas condições. E realmente tem Jesus no meio, a gente entende o que está acontecendo, entende o que está acontecendo na nossa vida, ou pelo menos encontra um sentido. Então, a presença de Jesus no meio dá sentido, como aconteceu com os discípulos de Emaús. Hoje podemos dizer que ele, no nosso meio, aconteceu comigo tantas vezes, né, que com vontade de desistir tantas vezes, e depois de um momento de Jesus no meio, eu dizia, que bobagem. Onde irei, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna, depois de experimentar Jesus no meio. Porque tudo parece tão pequeno diante da luz que a gente tem. Ok. Agora, isso não resolve os problemas do mundo, né? Sobretudo no momento histórico como a gente está vivendo, que nem entre a gente consegue estabelecer a presença de Jesus no meio para dar luz ao mundo. Pois é, aí voltamos ao vínculo com Jesus abandonado, né? A gente vai precisar entrar nessa escuridão, entrar nessa chaga profundamente, dar nome, dizer que existe uma ruptura, dizer que existe dificuldades, entrar, estabelecer Jesus entre nós, multiplicar os espaços de Jesus no meio, porque pode ser que a gente não dê respostas, mas as pessoas fazendo a experiência de Jesus no meio, elas mesmas encontrem respostas. Quer dizer, o político que está gerando aí, está numa situação tão complexa, pode ser que se ele tiver Jesus no meio com outros, Jesus fará um milagre que fez com os discípulos, que é explicar a ele o projeto que Deus tem para a humanidade. Ele fez com a gente, faz com a gente, e vai fazer com toda a humanidade. Agora a gente tem que multiplicar esses espaços de presença do ressuscitado. Eu acho que esse é o grande desafio. É lógico que com o ressuscitado a gente vai dar a resposta, por isso tem as inundações e tem tantas experiências positivas na humanidade. Impressionante, que é cultura de ressurreição. Não é necessariamente nossa no sentido, mas é cultura de ressurreição. Mas nós temos o nosso modo, que é ter Jesus no nosso meio. Então, pode ser que a gente nós encontremos respostas. Mas eu acho que a grande contribuição é levar todo mundo, o maior número possível de pessoas, a poderem experimentar a presença de Jesus no meio. E ele iluminará os corações de cada um, como fez com os discípulos de Emaús. Aí, quer dizer, multiplicar essas células de Jesus no meio, né? Esse eu acho que é o grande... Até porque o mundo está nos desafiando a isso, né? E o Papa Francisco está nos desafiando a isso, a sair. Sair para a gente significa o quê? Levar a possibilidade de ter Jesus no meio em diversos lugares no mundo, né? Eu acho que nisso a gente é bom e a gente consegue fazer. E ele vai dar as respostas, tenho certeza. Viu? Ei, que bom, Faro. Obrigado. Tem muitos agradecimentos aqui, não é? E a gente segue aprofundando. Como o Faro falou, a temática exige, né, da gente, né, o viver e também o ampliar cada vez mais esse entendimento. Álvaro, quer colocar alguma coisa? Sim, tá dando para ouvir aí? Estão ouvindo? Sim, sim. Sim, isso que Faro disse agora é uma realidade.
Porque, veja bem, nós, às vezes, somos muito ávidos e muito conscientes de colocar Jesus no meio entre nós, e somos muito tímidos em levar isto ao mundo. A nossa missão não é só entre nós, a nossa missão é mundo. Então, a mesmo afã que nós temos em estar com a presença de Jesus no meio, entre nós, constante, deve ser aquele mesmo afã de levar onde eu esteja, no meu ambiente de trabalho, nos meus vizinhos, no meu outro ciclo de amizade. Então, muitas vezes a gente se esquece um pouco disso, né? E aí a gente faz como o Foco dizia, né? A gente deixa no parlatório, deixa o nosso paletó, e quando vai para a rua, aí se comporta de outra maneira. Então, com isso, a gente, de certa maneira, a gente breca, eu digo a gente, eu estou me colocando em primeiro lugar, a gente breca essa ação transformadora de Jesus no meio do mundo, né? Eu penso assim, certo? É preciso ter muito cuidado e muita atenção para não fazer uma coisa dentro e outra coisa fora. É isso aí. Ótimo. Pessoal, eu acho que a gente tem que desfazer a nossa tenda, né? Para ser fiel ao horário. Eu agradeço demais a unidade. Não era um tema simples, mas eu acho que fluiu. Pelo menos para mim, eu entendi muitas coisas novas, inclusive uma que eu nunca pensei, mas agora me veio a ideia. Porque a gente pensa, com Jesus no meio, nós podemos tudo, né? Pensa, depois a gente coloca em dúvida em alguns momentos, né? A gente precisa readquirir essa, mas eu acho que isso está coligado a essa ideia. É lógico que a gente pode tudo, porque ele, além de ser pai, de ser irmão, ele é rei. E se somos filhos no filho, somos também rei no rei. Então, com Jesus no meio, podemos tudo nesse sentido, de levar o reino de Deus no mundo. Não podemos ter complexo de inferioridade. É uma missão, é uma responsabilidade. Se a gente não fizer, bom, eu acho que outros farão, mas a gente não fará a nossa parte, né? Nessa grande missão de levar o reino de Deus no mundo. Então, essa ideia, eu, com Jesus no meio, sou rei, posso ir ao mundo também para reinar, né? Esse reinado que, como a Gaudium et Spes diz, é o reinado do amor recíproco, é lógico, né? Mas é o reinado de Jesus. Ele nos faz também rei, né? Isso é bacana, é forte. Eu gosto dessa ideia. Muito obrigado, realmente, e grande abraço. Vamos lá com essa frase aí final, né? Vamos reinar, não é? Gostei, Faro, também. Vamos sair dessa quarta aula para a quinta, que é no dia 6 de novembro, que vai ser com o Nivaldo de João Pessoa, né? Com essa frasezinha aqui, né? Bem forte. Obrigadão. Tem só um aviso. A gente vai disponibilizar os vídeos no canal do YouTube, do Regional. A gente estava esperando do Anthony o link, mas ele não conseguiu mandar ainda. Então, a gente vai encontrar um modo de mandar para vocês o link, e aí vocês entram diretamente nos vídeos, quem avisar para quem não assistiu e quer assistir. Os 3. Tá legal? E desculpe aí os problemas técnicos, hein, pessoal? Vocês são demais. Não, você não sabe o que eu sofri hoje com esses problemas técnicos. Foi uma banca, porque a universidade não está mais dando esse suporte. Então, eu tive que aprender aqui na marra, cara. Obrigadão, viu? Boa noite. Ok, pessoal, obrigadão. Zezão, para desligar a gravação tem que ir lá no mesmo lugar, tá bom? Obrigado, viu, José Bart, pela contribuição. Tchau, pessoal. Bom descanso, hein?
Boa noite, pessoal. Boa noite, Zezão. Boa noite. Boa noite, Nelma. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Faro. Obrigada, Lúcia. Obrigado, Boa Faro. noite. Boa noite a cada um. Boa noite.